Nesta noite eu quero falar sobre um tema muito importante que está baseado em Jeremias, no capítulo 18, no versículo de 1 a 8. Esta mensagem tem por título A Construção de um Vaso de Bênçãos. Quero falar sobre a construção de um vaso de bênçãos, capaz de conter a unção de Deus e retê-la, a fim de abençoar a vida de muitos outros, derramando sobre eles aquilo que se está cheio da parte de Deus. Hoje quero ministrar com o vaso nas mãos. É certo que é um vaso de barro, como podem ver, fabricado por um oleiro, e embora tenha sido produzido em escala industrial, é um vaso de barro que passou por um processo de modelamento. O mesmo processo que Deus mostrou ao profeta Jeremias, conforme lemos aqui em seu livro, no capítulo 18, versículo 1 até a 8. O Deus eterno disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Versículo 3. Então eu fui e encontrei o olheiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Versículo 4. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Versículo 5. E aí o eterno Deus me disse. Versículo 6. Será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o eterno Deus, quem está falando. Versículo 7. Em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Versículo 8. Mas se esta nação ou este reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Meus amados, o Senhor nosso Deus tem um jeito todo especial para moldar o caráter de cada um dos seus servos. E o profeta Jeremias desceu à casa do oleiro para observar justamente isso, como o barro é trabalhado. E então ele compreendeu esse modelamento. Jeremias viu o barro ser modelado e tomar a forma de vaso. E ao final de tudo, Jeremias entendeu que todo esse processo de moldar o barro é também necessário para a formação do caráter de um servo de Deus. Mas esse processo de moldar o barro não é tão simples. Talvez tenha sido especialmente por isso que Deus mandou Jeremias ir à olaria, a casa do oleiro. Então, quando lemos no versículo 3, Jeremias contando: eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Precisamos entender logo que este barro passou por alguns estágios, por algumas fases que possibilitavam ser moldado. E a primeira fase foi esta: a fase da escolha. Segundo algumas informações, existem cerca de 200 tipos de barros conhecidos, mas apenas 8 tipos de barro servem para a fabricação de vasos. Irmãos e irmãs, Deus escolhe o barro que quer usar. Sabe o que isso significa? Significa que se você for escolhido por Deus para ser filho dele, ser servo dele, então isto revela que você é feito de um barro especial, de um barro próprio para ser moldado e trabalhado. Amém, glória a Deus, aleluia. Você deve valorizar isso. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus, porque Ele mesmo te escolheu, aleluia. Na Bíblia o apóstolo Paulo gostava de mencionar isso nas cartas que escrevia. Em Efésios, capítulo 1, versículo 11, lemos: Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo, aleluia. Colossenses 3 e 12, Paulo escreveu: vocês são o povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. Glória a Deus. O apóstolo Pedro também escreveu: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Portanto, irmão, irmã, tenha em alta conta o fato de haver sido escolhida
para servir a Deus. Você é servo, serva de Deus. Valorize isso. Esta é a primeira fase, a fase da escolha. Primeiro Deus faz a escolha do barro. Depois o barro passa para a fase do curtimento. A segunda fase, a primeira fase é a fase da escolha. Deus escolhe. A segunda fase, a fase do curtimento. Agora vamos ler o versículo 4 de Jeremias 18. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos. Observe que o vaso que Jeremias viu ser feito se partiu, se quebrou. Isto acontece quando o barro não está muito bem curtido. Esta é uma das fases mais importantes, pois o vaso tem que ficar no curtimento. Quanto maior curtimento, maior liga. E quanto maior o vaso, maior o tempo necessário de curtimento. A lição agora, irmãos, é: quanto maior a obra que Deus quer que você realize, maior será o tempo que você deverá estar só, meditando e avaliando a sua vida diante de Deus. O curtimento do barro é como aquela época em que Deus está pronto a falar e ouvir a todos os seus filhos, menos a você. Quantas e quantas e quantas vezes você tem dobrado o seu joelho, você tem chorado, tem derramado lágrimas e parece que a sua oração não passa do telhado. Parece que o seu céu é um céu de bronze que nada ultrapassa. Este é o momento em que você muitas vezes diz: o Senhor me abandonou. O Senhor não quer ouvir o meu lamento, a minha súplica, a minha petição. Mas, meu amado, minha amada, muitas vezes quando você pensa que o Senhor se esqueceu de você, Ele está te ouvindo. Quantas vezes você pensa que Deus ouve o irmão A, o irmão B e não ouve a você? Mas é porque você está na fase do curtimento. É como diz muitos irmãos: você está na conserva, você está no óleo. O Senhor está de olho em você. O Senhor quer te dar uma responsabilidade, vamos assim dizer, muito grande e que precisa trabalhar em você, precisa trabalhar os seus sentimentos, precisa trabalhar a sua percepção, a sua sintonia, tanto com Ele, quanto com o mundo, quanto com as pessoas. O Senhor quer te dar um dom, um talento bem maior do que aquele que você tem pedido a Ele. E é exatamente por isso que Ele está deixando você na conserva. É exatamente por isso que você está no curtimento. Quanto maior o vaso, maior tempo de curtimento ele precisa. É quando você fica como Jacó em Peniel, lutando, buscando e clamando: Senhor, não te deixarei ir, se não me abençoares. Senhor, o anjo falava para Jacó: solta-me que eu preciso ir. E Jacó agarrou o anjo, segurou o anjo e disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Então você fica como Jacó. Amado, todos os grandes servos de Deus experimentaram um deserto em suas vidas. Experimentaram momentos de solidão, momentos de angústia, de fadiga, de tristeza, momentos de estresse, vamos assim dizer, uma palavra moderna. Mas o Senhor, igual aquela história das pegadas na areia, no final o Senhor te carrega no colo. Agora, depois de todo o deserto, depois do Peniel, depois do sofrimento, agora depois de curtido, o barro passa para a próxima fase. Agora, depois de curtido, o barro passa então para a próxima fase. É a terceira fase. Primeira fase da escolha, depois a fase do curtimento, agora a fase do pisamento. A fase do pisamento. Quando o barro é retirado do curtimento, talvez depois de muito tempo, ele é colocado em um local próprio para ser literalmente pisado, amassado. Pisar o barro é necessário para que todo o ar existente nele seja retirado, senão formam-se bolhas e o vaso fica defeituoso. Não só para tirar o ar, mas para tirar também aquelas pequenas pedrinhas que ficam no meio do barro, atrapalhando um acabamento liso e perfeito.
Quem sabe o motivo de lermos isso no versículo 4, que o vaso se quebrou na mão do oleiro, tenha sido por causa dessas bolhas de ar, ou devido ao fato do barro não haver sido pisado o suficiente, ou talvez por haver algumas pedrinhas, alguns pedregulhos, alguma sujeira, e isso fez com que o vaso se quebrasse. Pisar o barro é uma fase importante no processo de fabricação de vasos de barro. Agora, o que você imagina estar acontecendo quando em determinado momento da vida Deus permite que você seja humilhado, desprezado, ferido e coisas assim? Essa é a fase do pisamento, irmão. É Deus querendo fazer de você um vaso de bênção e por isso permitindo que você seja pisado. Nesta fase, parece que todos falam mal de você, ninguém lhe entende, todo mundo julga as suas atitudes. Antigamente, irmãos, assim que o evangelho começou a ser pregado no Brasil, o evangelho pentecostal, os homens, para serem escolhidos obreiros, era tudo feito de uma forma diferente de hoje. Primeiro, se levantava a possibilidade de alguém ser levantado obreiro, ou diácono, ou presbítero, ou evangelista, ou mesmo pastor. Então esse irmão era escolhido, só que ele não sabia, isso era em segredo para ele. E o tempo ia passando e aquele irmão era colocado em teste, colocava toda sorte de situação para ele, para ver como que ele reagiria. Muitas vezes, de propósito, um obreiro chegava, pisava no pé dele, ou dava um esbarrão, entendeu? Fazia com que, para ver qual que era a reação dele. Então, se este homem fosse manso, conforme diz a palavra de Deus, fosse humilde, fosse benevolente, fosse amável, fosse perdoador, então esse irmão era escolhido para ser mais um obreiro na obra de Deus. Hoje é diferente as coisas, hoje não funciona bem assim. Nesta fase, mas para que o propósito de Deus permite isso, é para que você perca todo o orgulho, toda a vaidade, toda a sua autoconfiança, toda a arrogância. Amado, para você ser feito um vaso de bênção, cada bolha com ar de pecado, com pedrinhas de pecado, com sujeiras de pecado, precisa ser removida do seu coração. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Por isso que na Bíblia lemos na carta de Tiago: meus irmãos e minhas irmãs, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Ou como diz uma versão antiga: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Porque, sendo você um filho de Deus, quando Ele permite que o mal lhe sobrevenha, não é porque está visando a sua destruição, mas a sua utilização para o reino de Deus. Deus quer utilizar você para o seu reino, para ser uma peça fundamental no seu reino, para fazer uma parceria com você. Deus quer fazer uma parceria. Irmãos, há uma sociedade do homem, da mulher de Deus, com Deus. Há uma sociedade, há um negócio que Deus se interessa muito. Glória a Deus por isso, quando você, meu irmão, quando você, minha irmã, é escolhido para a obra do reino dos céus. Veja bem, depois desse barro haver sido escolhido, depois dele ter sido curtido, depois dele ter sido pisado, ele entra agora na quarta fase. A quarta fase nós podemos chamar a fase dos acréscimos. Versículo 4. Vamos ler o versículo 4 e eu pergunto: por que motivo o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro? Por que motivo? Terá faltado algum ingrediente àquele barro? Porque ao barro, para a fabricação de vasos, se faz necessário acrescentar palha fina, pedra triturada e resto de cerâmica, pois sem essa mistura o vaso se tornará fraco e fácil de ser quebrado. E como Deus quer que os seus servos e suas servas sejam? Deus não quer vasos fracos em sua obra. Deus não quer homens e mulheres que lhe sirvam sem consistência, sem firmeza, incapazes de suportar o peso da sua glória.
ou incapazes de reter o enchimento da sua unção. Deus quer homens e mulheres fortes. Deus quer vasos resistentes. O vaso desejado por Deus é daquele tipo que serve para o uso diário. Já observei em vários lugares, em várias casas, que há pratos para uso diário e pratos para ocasiões mais especiais. Os pratos para uso mais especiais são finos, de porcelana, pratos bonitos, mas os do dia a dia são mais rígidos, mais resistentes, são os famosos Duralex. Ó irmãos, em sua obra, Deus não quer vasos de porcelana que só são usados de tempos em tempos, esporadicamente. Deus quer vasos resistentes para o uso diário. Por isso, receba do Espírito Santo os acréscimos necessários à sua vida. Busque a presença do Espírito Santo. Insista com o Espírito Santo. Busque poder, autoridade, unção para o dia a dia, para a vida diária, para resolver problemas de vizinhos, problemas de ordem espirituais. Porque para servir a Deus como vaso de bênção, você precisa de santidade, precisa de humildade, precisa de compromisso, precisa de submissão, precisa de obediência a Deus, de temor a Deus, de entrega a Deus, entrega completa, não só uma parte, mas de entregar tudo a Deus. Você não será um vaso fraco nem defeituoso se receber esses acréscimos do Senhor. Agora vamos à última fase do processo. Depois do barro haver sido escolhido, curtido, pisado e recebido os acréscimos necessários, a mistura, então ele entra nesta fase, a fase do molde. Vamos tornar ao versículo 4. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. No versículo 5 diz: o Deus eterno me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com este barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Esta é a fase do barro tomar forma, tomar a forma definitiva de vaso. É a fase do molde. O profeta Jeremias observou, diz aqui, que o oleiro levou o barro para a roda de madeira. A fim de quê? A fim de moldá-lo. Quando o barro vai para a roda de madeira, já é para tomar forma. Porque enquanto a roda vai girando, o barro também gira. Então começa a se fazer, o que se planejava com aquele barro. Então já vai dar a forma, a aparência. Portanto, neste ponto, o barro está prestes a se tornar um vaso segundo o coração do olheiro, segundo aquilo que ele imaginou, segundo aquilo que ele quis. Assim se passa conosco, meus irmãos, minhas irmãs. Somente quando nos rendemos à vontade de Deus, como barro em suas mãos, é que o Senhor então pode moldar a nossa vida. E qual molde que o Senhor deseja nos dar? É o de servo, caráter de servo, como Jesus, que como ele mesmo declarou, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Marcos 10, versículo 45. Deus quer que sejamos vasos da forma de Jesus, um servo cheio do Espírito Santo, que, como está escrito na Bíblia, deu a sua vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. 1 João 3,16. Porém, somente servos, somente pessoas que foram moldadas por Deus são capazes de viver assim. Irmãos, entregar a vida em prol de muitos, em prol dos necessitados, em prol dos aflitos, dos que estão sem esperança, irmãos, é coisa para servo. Meus irmãos e irmãs, depois de Deus ter nos escolhido, depois de Deus ter nos deixado criar liga, depois de ter tirado fora todo o nosso orgulho e autoconfiança, presunção, soberba, arrogância, depois de Deus ter nos acrescido de santidade, de humildade, de obediência e outras virtudes, é que finalmente, só então, Ele pode começar a nos moldar. E quando estivermos prontos, vem a unção de Deus
vem o Espírito Santo e nos enche de poder para fazer a obra de Deus. Se você quer ser vaso de bênção, esse é o processo. Mas não retarde aquilo que Deus quer fazer. Põe-se agora mesmo nas mãos do Deus eterno, o divino oleiro, sem nenhuma resistência. Deixe-se ser trabalhado, curtido. Deus tem sonhos com você. Deus, além de sonhos, Ele quer usá-lo como vaso de bênção. Quem sabe para a transformação da sua família, dos seus vizinhos, de um ente querido. Quem sabe para a pregação do Evangelho, pela cidade, pelos estados, pelo país, pelas nações da terra. Ou quem sabe para a gerência de negócios que irão garantir o ensino cristão às crianças. Ou a impressão de bíblias, de livros e revistas. Quem sabe ainda o sonho de Deus seja usá-lo na música, na arte da adoração. Quem sabe Deus sonha com você na direção do ensino público ou na engenharia de sistemas que facilitarão a vida de todos. Quem sabe, meus irmãos, como um ato de ação de graça, em que você dedica tempo, até mesmo para comprar um carro, para levar os irmãos em casa, aqueles que não têm carro, aqueles que podem sofrer alguma sorte de violência urbana, e você com toda resignação, você com toda dedicação, você corre, luta para comprar um veículo próprio, para transportar essas pessoas para a casa de Deus, para pontos de evangelização. Irmãos, Deus quer trabalhar em você. Você é o vaso que Deus escolheu para trabalhar em você. Entregue-se totalmente ao Senhor, entregue sua vida a Deus, para que Ele possa fazer um trabalho todo especial em você, para que você realmente seja um sócio de Deus na terra, para que Deus possa contar com você, para dar continuidade àquele trabalho que Jesus Cristo de Nazaré começou e que precisa de nós para ser feito. Amado, não faça resistência, não tenha reservas. Deus quer fazê-lo vaso de bênção. Vou terminar essa simples mensagem agora com uma oração. Peço que você feche os seus olhos, que você possa se colocar hoje na presença de Deus sem resistir. Vamos agora a uma palavra de oração. Meu Deus, meu Pai, Santo Espírito de Deus, ó Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, que esta mensagem possa realmente tocar nos corações das pessoas, que as pessoas possam realmente entregar as suas vidas a Ti sem reservas, sem resistência. Pai, que as pessoas possam entregar as suas vidas para que o Senhor possa moldar neles o vaso que o Senhor deseja. Meu Pai, faça isso. Molde o vaso que o Senhor quer moldar no irmão José, na irmã Maria, no irmão Pedro, no irmão João, etc, etc. Meu Pai, molde o vaso que o Senhor quer moldar. Meu Pai, trabalhe com essas pessoas, trabalhe na vida delas, Senhor. Trabalha com elas, ó Pai, para que o reino possa ser expandido. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, pela autoridade do nome de Jesus, eu peço ao Senhor que encha essa pessoa com o Espírito Santo, para que esse vaso possa transbordar de azeite da unção divina, e para que elas destemidamente possam sair, Senhor, pelas ruas, pelas vielas, pelos caminhos, pelas estradas, ó Pai, desta cidade, desse estado, desta nação, para que essas pessoas possam levar a mensagem viva, a mensagem que transcende desta vida para a vida eterna. Meu Deus, meu Pai, eu como Teu servo peço ao Senhor que abençoe ricamente essas pessoas. Conceda a elas, Pai, conceda a elas, Senhor, uma porção dobrada do Espírito Santo, para que elas possam se encarregar de fazer a Tua obra e para que o Senhor possa ficar feliz por elas, trabalhando com elas. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, eu Te agradeço. Amém.